desejamos estar na Tua presença e Te adorar e Te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser, aleluia, eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na Tua presença
Nós somos santificados, Pai. E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Amados irmãos, eu venho hoje aqui, através da direção do Espírito Santo, passar e trazer uma palavra aos amados irmãos. E essa palavra, amados, eu tenho certeza absoluta que veio do coração de Deus para todos nós. Eu sempre tive dúvidas com relação a algumas coisas, com relação a Deus, quando eu era mais jovem. Eu sempre buscava um relacionamento com Deus direto e achava que Jesus Cristo era apenas um grande homem. Eu não via da forma verdadeira, estava cego e achava que estava certo, amados irmãos. Então eu buscava achando que estava fazendo certo. Eu orava, falava com Deus, mas, como está escrito na palavra, ninguém pode se chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Custei a entender, e mesmo assim, mesmo depois, ainda tive que buscar a palavra, o conhecimento, tive que estudar, tive que ver, tive que escutar muitas ministrações para entender algumas coisas, para entender o tema de hoje, que é o perfeito sacrifício de Cristo.
para entender que lá do início da Bíblia até o início do primeiro livro até o último, ele está presente sempre. Os planos de Deus são os mesmos planos com Jesus Cristo. Eles são uma pessoa só junto com o Espírito Santo, isso eu não entendia. Então eu tive muitas dificuldades no início para entender o porquê. Estudava de tudo, via e lia tudo, e só aprendia coisas do mundo, não as espirituais. Quando eu fui entender a Bíblia, eu comecei a entender que ali está um livro escrito por homens, mas dirigido pelo Espírito de Deus. Quando eu entendi isso e comecei a ler ela, no lado espiritual, não como um romance, não como um livro de história, eu comecei então a receber revelações e a chegar ao conhecimento de coisas que eu jamais imaginava. E aí então, hoje quando eu preparei essa palavra aqui, eu me lembrei exatamente disso, das dificuldades que eu tive para entender algumas coisas. O tempo que eu perdi na minha juventude, e mais adiante um pouco, com coisas mundanas, coisas do mundo, quando na realidade eu tinha que me ater mais às coisas de Deus. Mas pague-se o preço, custei, mas graças a Deus, isso é uma coisa que eu vou testemunhar outra vez, foi o próprio Espírito Santo quem me buscou do buraco, e o próprio Espírito Santo me dirigiu e me ensinou quem realmente é Jesus. Ah, mudei rapidamente? Não. Custa-se a mudar, custa-se a entender, custa-se a compreender. Tem-se que meditar na palavra e começar a se perguntar e analisar e chegar às conclusões a qual o Espírito nos mostra. Por isso que está escrito na palavra que nós temos que ler e meditar naquilo que está escrito. Porque é na meditação que Deus fala contigo, vai te mostrando. Então, amados, eu vou falar algo que acontecia lá no Antigo Testamento, que é ligado com algo que aconteceu quando Jesus se sacrificou naquela cruz por todos nós. Quando ele foi espedaçado como relho, quando ele foi chutado, socado. Imagine uma pessoa praticamente com os ossos aparecendo de tantos talhos e retalhos. O sofrimento atroz que ele passou naquilo ali por amor a todos nós. Isso também eu custei a entender. Que amor é esse? Como é que pode? Nosso amor não é nada comparado ao amor de Deus, amados irmãos. E aí então foi que eu fui entender algumas coisas. Ah, meu Deus, como é difícil, mas como é bom quando a gente entende o sacrifício maravilhoso de Jesus por todos nós, para que nós ficássemos libertos da escravidão da lei. Em Hebreus 9, 1, 2, está escrito assim: ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães de preposição. Eu tenho que falar isso para os irmãos entenderem, eu tenho que falar lá atrás para os irmãos entenderem aqui na frente. O que era isso, amados?
A parte da frente é uma referência ao santo lugar no tabernáculo. Tabernáculo era uma tenda que foi erguida por Moisés no deserto de Sinai, que fora separado dos santos dos santos por um simples véu. O primeiro véu apenas guardava a entrada. O candelabro era feito de ouro batido e colocado no lado sul do lugar santo. Tinha 7 lâmpadas, as quais eram mantidas acesas todas as noites. A mesa de preposição da presença, construída com madeira de acácia revestida com ouro puro, ficava do lado norte do lugar santo, como está escrito em Êxodo 40, 22. Sob ela se depositavam 12 pães, cuidadosamente dispostos em 2 fileiras de 6. O altar de incenso localizava-se no lugar santo, contudo, no dia da expiação, esse altar passava a fazer parte do Santo dos Santos por conta da retirada permanente do véu. Havia, claro, um estreito relacionamento sacramental desse altar com o santuário anterior e com a Arca da Aliança. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava incenso desse altar, juntamente com o sangue de oferta pelos pecados, para dentro do Santo dos Santos. Carregava lá para dentro. Os querubins eram 2 pequenas estátuas de seres alados que formavam uma só peça com a tampa da arca. E de pé em cada extremidade do propiciatório, feitas de ouro puro, representavam 2 anjos da presença divina que exalta e exala pela reverência à santidade diante de Deus. Era entre essas figuras de anjos que aparecia a glória da presença do Senhor. A tampa da arca da aliança era uma placa feita de ouro puro que se encaixava perfeitamente por cima da arca. Os irmãos já vão entender por que eu estou falando isso. Uma vez por ano, exatamente no 10º dia do 7º mês, quando a congregação de Israel celebrava o dia de expiação, guardadas pelos judeus até hoje como Yom Kippur, o sumo sacerdote aspergia sobre o povo, no tabernáculo e sobre a arca, o sangue como oferta pelos pecados. Apesar de o tabernáculo mosaico estar ultrapassado, continuava a simbolizar inutilmente uma volta à velha forma da lei, uma vez que ela não podia livrar em definitivo o ser humano da condenação do pecado. Os sumos sacerdotes levíticos tinham de repetir todos os anos a cerimônia de purificação, mas Cristo ofereceu um sacrifício eficaz, pleno, único e eterno. Esse é o versículo-chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado. Lá em Hebreus 10 está assim, eu quero ler para os irmãos entenderem como aquele sacrifício que era feito lá, aquelas ofertas que eram feitas lá, e o que Jesus fez a diferença. Em Hebreus 10 está escrito assim: assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Preste atenção. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto seus adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essa cerimônia de sacrifício promove todos os anos uma recordação dos pecados. Só. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou isto, essa proclamação de Cristo, essa fala de Cristo é
que mexe com a gente e te dá um vislumbre. Jesus diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha só, amados, o que é o amor de verdade. Um Deus se transformar num homem. O Verbo virar carne para pagar um preço altíssimo por todos os pecados do mundo. Oh, amados, isso aí dá uma ideia clara. Eu não entendia isso, eu custei a entender. E, havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Que é o sacrifício da cruz. Então, amados, a gente começa a entender na inteireza da pessoa, e não apenas na forma exterior, superficial e incompleta, o Espírito de Cristo que habita no coração, no tabernáculo, nosso coração, tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor da forma aceitável com a consciência imaculada. Cristo é o único e suficiente mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade, cuja promessa é a herança eterna com os filhos do Altíssimo. Gostei de entender isso. Paguei um preço. Mas graças a Deus, hoje o Espírito Santo me vivifica, está em mim. Estou livre. Por causa da morte expiatória de Cristo, essa herança tornou-se realidade para todos nós. As pessoas que creem sinceramente em Deus, todas elas, têm essa realidade hoje. Ao entregar-se como sacrifício, ao espergir seu sangue sobre o madeiro, daquela cruz, e sobre o povo presente perante a lei. Ele pagou totalmente o preço necessário para libertar o ser humano, nos libertar, amados, dos pecados cometidos sob a primeira aliança. E quantas violações dos mandamentos mosaicos. Vocês notem que esse sacrifício não tem nada a ver com aquele lá só te recordava de algumas coisas e te tirava um peso momentâneo. Mas o sacrifício de Jesus nos libertou totalmente. O termo grego testamento pode ser traduzido por aliança. Na maioria das vezes, entretanto, em Hebreus, como está lá em Hebreus 9:17, o vocábulo é usado especificamente no sentido de comunicar as últimas vontades de uma pessoa sobre a partilha de uma herança. Mas para tu receber uma herança, a vontade daquele que determinou essa herança só vai ser cumprida nas nossas vidas quando ele morrer. Nesse sentido, com a morte de Jesus Cristo, foi devidamente comprovada na história a promessa da herança eterna, que já pode ser usufruída por seus beneficiários
de acordo com a vontade expressa do Senhor. Amados, essa primeira vinda de Jesus, vamos chamar a primeira vinda de Messias, do Messias, deu início à grande era messiânica, na qual toda a história da humanidade tem transcorrido aguardando o glorioso retorno de Cristo. E o estabelecimento completo do seu reino, no qual viveremos eternamente a sua presença. Precisava, amados, que alguém fizesse o sacrifício. Eu era um que me perguntava, mas por que se ele é Deus, por que ele não resolve de uma vez? Aí eu comecei a entender lá do início que a aliança que ele tinha feito com Adão, Adão entregou para Satanás. E aí nós ficamos escravos. E a única maneira de isso aí ser pago, e esse erro gravíssimo ser consertado, seria através de outro Adão, outro homem. E qual homem na face da terra poderia ter tanto amor no coração, fazer tanto e se entregar como Jesus se entregou? Porque ele veio em forma de homem, mas viveu como homem, pagou o preço como homem, mas era Deus. O próprio Deus, através do seu Filho amado, veio pagar o preço. Custei entender, amados, o porquê de que para chegar a Deus tem que ser através de Jesus Cristo. Quando chegaram a mim e me perguntaram se eu queria aceitar Cristo, no primeiro momento eu fiquei na dúvida, porque eu não sabia desses detalhes, eu não sabia desse amor gigantesco de um Deus maravilhoso que sacrifica seu próprio Filho para que nós tenhamos a nossa redenção. Como eu poderia imaginar que Jesus Cristo veio pagar um preço altíssimo naquela cruz, ser espedaçado, cortado, sangrando até a última gota de sangue? E mesmo assim, pensando em todos nós, com amor, recebendo todos os nossos pecados, todos as maldições do mundo, sob ele, puro, que nunca tinha cometido pecado nenhum. E ele estava ali recebendo todas as maldições do mundo sob ele, para que nós fôssemos libertos. Foi um instante, amados, em que ele clama: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele estava recebendo toda a impureza do mundo sob ele, para que nós fôssemos libertos. A primeira vinda de Jesus Cristo, como já falei ali, o Messias, deu início à grande era messiânica. Contudo, sacrifícios perpetuados pela lei, ano após ano, constituíam-se em uma grande ilustração e antevisão, literalmente em grego, uma sombra do poderoso e derradeiro sacrifício vicário de Cristo. O alvo da fé cristã é nós tornarmos discípulos, cópias fiéis de Jesus Cristo. Quando nós nos achegamos ao Pai,
como Ele se agrada quando a gente se achega a Ele. Pai querido, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eis-me aqui. E aí tu te abre, tu fala. Tu sente a presença de Deus na tua vida. Porque Jesus Cristo te deu essa liberdade. Jesus Cristo pagou um preço altíssimo para que nós tivéssemos essa liberdade de falar com o Senhor hoje. Antes, eu achava que podia chegar a Deus da minha maneira. Custei a entender, mas entendi. Ninguém chegará ao Pai a não ser através de mim, diz Jesus. Hoje eu agradeço de todo o coração por tudo aquilo que Jesus Cristo tem feito na minha vida, pelo que eu tenho feito na minha família, pelas transformações, pelas revelações, pelo amor que Ele derrama sobre a nossa casa. Peço perdão para Deus, porque custei tanto para entender algumas coisas. Jamais imaginava naquela época que eu pudesse hoje estar aqui falando algumas coisas e falando da presença de Jesus nas nossas vidas. Hoje eu só posso dizer com voz alta: te amo, Jesus, e te agradeço de todo o coração, amado Deus, por todas as bênçãos que o Senhor derrama nas nossas vidas. E tenho a certeza absoluta, Pai Santo, que o Senhor está derramando essas bênçãos sobre esse país, sobre essa nação, que será avivada pelo Teu Espírito, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre cada cidadão, sobre cada ovelha desse planeta, Senhor. Que o mundo possa enxergar a Tua luz, sentir a Tua presença e o Teu amor, para que haja uma mudança. E estamos aqui, Senhor, esperando a Tua vinda, porque o Senhor é o nosso Deus amado, nós te agradecemos de todo o coração por esse amor ágape, esse amor maravilhoso que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Te agradecendo pelo aquele sacrifício que só o Senhor podia pagar e pagou por nós, Pai. Te agradecemos, Jesus, que Teu Espírito vivifique cada um de nós possamos todos os dias estarmos aí sentados junto a Ti, na presença de Deus, porque está escrito na Tua palavra que todos aqueles que creem, todos aqueles que aceitaram o Teu sacrifício, estão contigo, na presença do Senhor. Eis-nos aqui, estamos na Tua presença, estamos junto com o Senhor. Usa-nos, Deus amado, e que a Tua vontade seja feita nesse lugar. Amados irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido alguma coisa, se eu coloquei de uma maneira mais clara possível para que os irmãos entendessem o que era o sacrifício, que não resolvia nada, e o sacrifício de Jesus, o verdadeiro sacrifício, o derradeiro sacrifício vicário de Cristo, para que hoje nós estivéssemos aqui, livres de todo mal, justificados pela graça de Deus. Eu fico por aqui, amados irmãos, que as bênçãos do Senhor estejam com cada um. E não esqueça, quem gosta do estudo mais aprofundado da palavra, no sábado nós temos esse culto, mas nas terça-feiras nós temos um estudo mais aprofundado com o pastor Rui. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro Derramar Responde. E hoje nós vamos trazer perguntas bem bacanas para a mesa, né?
para nós debatermos sobre o assunto que vocês acabaram de ouvir, né, na palavra compartilhada pelo pastor Odraci. E, queridos irmãos, hoje eu vou ter o privilégio de abrir o debate com uma pergunta. Eu direciono essa pergunta para o pastor Odraci mesmo. Amém. Amém? E a minha pergunta é essa. Baseado na mensagem de hoje, né, o sacrifício de Jesus foi muito maior do que imaginamos inicialmente, certo? Então, a minha pergunta é, será que tu tem como descrever pra gente exatamente o tamanho da abrangência daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz? Foi apenas a remissão de pecados? O que entrou nesse pacote? E como é que tu descreveria isso? Bom, eu vou falar de acordo com aquilo que está escrito, né, que fica bem claro, né? A Bíblia nos diz que Jesus nos resgatou toda a humanidade de todas as maldições, certo? Essas maldições, de acordo com a Bíblia, diz que Jesus, nesse sacrifício da cruz, aboliu todas elas, né? Porque está escrito lá em Gálatas 3, 13 e 14, que Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então, quando ele estava naquele madeiro ali, recebendo, todo ensanguentado e todo arrebentado, como ele realmente sofreu muito para que nós fôssemos libertos, ele recebeu naquele momento ali todas as maldições da humanidade sobre ele, né? Foi um sacrifício de amor gigantesco que só um Deus maravilhoso como o nosso Deus podia ter feito. Então, além de ele levar os nossos pecados, ele nos resgatou de todas as maldições da lei do Antigo Testamento, aquela, né, que a Bíblia explica. Ele levou sobre si no madeiro. Então, foi muito mais que simplesmente missão de pecado. Foi. Sofrimento atroz em todos os sentidos, né? Tanto que naquele momento ali, no momento que ele recebe todas aquelas maldições, ele clama, ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque naquele momento que ele está com todas aquelas maldições em cima, ele não está com Deus. Certo. É bem verdade. O apóstolo Paulo pegou isso bem quando ele escreveu essa carta aos Gálatas. Quando ele cita Gálatas capítulo 3, 13, 14, 29, chega até o 29, ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma cruz ou em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Fantástico o que Deus, através de Jesus, fez por todos nós. Amém, amém. Ok, excelente. Mas permitam eu engrossar um pouquinho mais o assunto, fazer para o Cleiton essa pergunta. Como é que nós podemos, de uma maneira prática, descrever numa linguagem atual o que era realmente ou que significava a maldição da lei antes do sacrifício de Cristo? Porque isso aconteceu muito antes, não é? Apenas há 2000 anos para cá, ok? Nesses 2 últimos milênios é que nós temos essa característica de termos sido resgatados dessas maldições, ou seja, o plano de redenção completamente liberto, proporcionando isso para a humanidade. Ok, dá para a gente ter uma resposta mais simplificada aí, Cleiton? Com certeza. Na verdade, esse é um assunto que, se a gente fosse descrever em detalhes tudo que a Bíblia que cita como no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava debaixo da lei, né? Quando o Senhor falou para eles exatamente as bênçãos que eles teriam direito se cumprisse a lei. E logo em seguida, a lista, vamos dizer assim, de maldições, né, que viriam sobre o povo que se não cumprisse a lei, né? E se nós fôssemos ler todas aqui, né, a gente ficaria bastante tempo. Mas para quem tem curiosidade de ler uma por uma, tá lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28.
Verdade. E eu só vou citar algumas, né? Por exemplo, diz que uma das maldições que cairia sobre o homem, né? Maldito no corpo, maldito na família, maldito na sua mente, incapacidade de sustento na família, maldito na sua própria existência, uma série de coisas que, se o homem não cumprisse, viria sobre ele. Isso. Né? Então, o que quando Cristo sacrificou por nós naquela cruz e gritou, está consumado, né? O que a gente precisa ter a consciência é de que Ele não simplesmente levou os nossos pecados, mas cada uma dessas maldições aqui, que estariam sobre nós, se nós ainda estivéssemos debaixo da lei, Ele levou sobre si, né? Então, para que a gente andasse numa consciência de que não somos apenas perdoados, mas nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão. É verdade. Né, em Cristo Jesus. Né? É essa consciência. Uma maravilhosa promessa. Exatamente. Né? Então, quando a gente anda com uma consciência da lei, nós temos que entender que nós nos colocamos debaixo dessas maldições. É verdade. Mas quando nós andamos com uma consciência da graça, que é o que nós estamos debaixo em Cristo, É verdade. nós andamos na liberdade de cada uma dessas maldições. Amém. E isso é grandioso demais. Amém. Bem colocado. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E pastor Rui, para a gente encerrar esse debate, eu vou te fazer uma pergunta. Ok. Né, relacionada a esse assunto. Espero poder responder. Vamos lá. Minha pergunta é o seguinte: se Jesus nos resgatou dessas maldições que a gente acabou de falar, de todas elas, né? Então, por que o cristão ainda padece? Por que o cristão ainda nos dias de hoje ainda sofre com muitas dessas maldições em suas vidas, como por exemplo enfermidades e tudo mais? Pergunta bem pertinente. Pergunta bem pertinente, e durante algum tempo, para não dizer alguns anos, na minha caminhada com Cristo, para quem nos assiste, eu não sabia exatamente entender como todo esse processo realmente tinha chegado até a minha geração. Eu não conseguia entender, não saberia responder isso há alguns anos atrás. Mas a realidade é, ao ler a Bíblia, Cleiton, eu pude perceber toda a sequência de informação que, felizmente, ela se encontra em 66 livros, que são a Bíblia Sagrada, ok? Entre Antigo e Novo Testamento. E eu cheguei lá no Antigo Testamento, e isso é algo que muita gente sabe, porque é sempre a resposta mais direta a se fazer. O profeta Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo, Deus fala para ele dizer para o povo, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Então, isso vem a primeira parte da resposta. Muito cristão não está sabendo que Cristo já providenciou todas essas bênçãos para eles. E como não está sabendo, por desconhecimento, sofre por causa dessa ignorância natural, vamos dizer assim. Ok? Essa é a primeira parte, tá? Que eu responderia a essa pergunta. Por não conhecer o que Cristo já conquistou na cruz, basicamente. Exatamente. Em outras palavras. Desconhecimento do que Cristo fez por nós leva a pessoa a tirar conclusões erradas ou precipitadas, tá? É verdade. Ok? A segunda parte é o seguinte: Deus fala em Deuteronômio 28, logo nos versículos 1 e 2, lá, o mesmo capítulo de maldições tem bênçãos. E ele diz que pela desobediência aos mandamentos de Deus, ou seja, pelo pecado, tá, da humanidade, ok? Haveria sofrimento, ok? Eu até demoro um pouquinho mais para citar para vocês, descrever um pouco o versículo. Ele diz: se atentamente, Deuteronômio 28, 1, se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos.
ok? E aí nós vemos que de Deuteronômio 28:1 até Deuteronômio 28:15, até o versículo 15, é só as bênçãos e bênçãos e bênçãos que viriam, ok? Em 28:15, Deus chega a dizer assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos estes mandamentos, então virão sobre ti estas situações que são entre as maldições. Ou seja, a realidade é que lá não está escrito que é Deus que traz a maldição. Complementando isso, está dizendo, Deus diz claramente: estas maldições sobre ti te alcançarão, mas não é Deus o oriundo disso. Mas uma outra hora nós gastaremos um pouco mais de tempo explicando isso. Interessante adicionar também, pastor, eu acho que é importante a gente adicionar esse detalhe, é que o único que cumpriu toda a lei para receber essas bênçãos só teve um. Só teve um. Jesus. Né? Só que todo o incrível da graça é que todo aquele que crê nele, então passa também a ser cumpridor, porque ele Exato, porque ele foi, porque ele conseguiu. Isso foi uma das coisas que atrapalhou muito a minha vida. Porque eu achava que eu podia chegar a Deus e não acreditava que Jesus tinha feito esse sacrifício. Eu não tinha esse conhecimento, eu estava cego. Então, durante a minha vida, eu passei... E entra no primeiro ponto, a falta de conhecimento. Falta de conhecimento, tá? Jesus... Não é que a gente fosse ruim. Sim. Mas não, exatamente, não tinha conhecimento. Agora, veja bem, isso que você acabou de dizer, Tiago, capítulo 1, versículo 25, já no Novo Testamento, a igreja de Jerusalém, o batismo do Espírito Santo já tinha vindo sobre as pessoas, era a nova aliança começando a funcionar na própria Jerusalém, na igreja em Jerusalém. O pastor Tiago diz assim no versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Jesus deu-nos o exemplo disso. Exatamente. Amém? Ok, só para complementar isso, para não deixar passar batido o quanto Jesus fez tudo certo e decidiu: eu vou obedecer a Deus Pai, eu vou passar isso para a humanidade. A humanidade não vai conseguir fazer desse jeito, mas eu dou gratuitamente para eles, pela minha abundante graça, eu dou isso para eles, para que eles possam ser herdeiros, como eu fui, de ter cumprido tudo conforme Deus disse que era para cumprir. Amém? Dá para passar a noite. Passamos a noite. É lindo demais, tá? Gostaríamos de ter mais tempo, mas vamos deixar então a subsequência destas perguntas então para uma próxima etapa. Amém. Ok? Espero que todos sejam abençoados com estas respostas esta noite. Amém. Glória a Deus.